Olá pessoal, nesse vídeo eu irei mostrar a vocês como vai ficar a parte da nossa conexão com o banco de dados. Bom, antes disso, eu preciso fazer uma pequena alteração aqui ainda no cadastro de bovinos, nossa tela de cadastro, né? Que eu esqueci de comentar no vídeo anterior, que seria colocar um botão aqui e para que a pessoa pudesse alterar, porque assim, a ideia é que a pessoa selecione um dos registros aqui desse data grid, ela clique no botão alterar, e quando a pessoa clicar nesse botão alterar, os dados que estavam nessa lista, eles vão ser readaptados, e cada um de acordo com o seu atributo, né? Então o código que tiver lá na nossa lista vai vir pra cá, o nome vai vir pra cá, e assim a pessoa vai poder alterar, né, esses valores por aqui mesmo, e quando ela clicar, né, nesse botão aqui que eu vou chamar de alterar, vai ser feitas as alterações. Vou alterar o nome dele também para alterar. Bom, outra opção que precisa ser alterada é a visibilidade desse componente. Então assim, eu quero que essa opção do alterar seja habilitada somente quando a pessoa clicar em algum registro lá na nossa tela da busca e clicar naquele botão de alterar da outra tela para que esses dados sejam repassados para essa tela. Então aqui eu vou deixar como enable false. Então assim, a pessoa não vai conseguir clicar nesse botão caso ela não tenha passado por esse processo que eu citei anteriormente. Bom, agora vamos ao foco do nosso vídeo. Aqui na nossa pasta código, vamos criar mais uma pasta chamada DAO. Aqui a gente vai colocar a nossa classe referente à conexão com o banco de dados. Nós vamos aqui em adicionar classe. O nome da nossa classe será conexão BD de banco de dados. Ok. Bom, inicialmente, né, antes de começar aqui com os nossos atributos, vai ser necessário adicionar algumas bibliotecas que não são utilizadas como padrão no C# aqui no Visual Studio. Então a gente vai ter que colocar aqui um using, que seria tipo uma importação dessas bibliotecas, né? Que é o system.data. Além dessa biblioteca, também vamos utilizar a biblioteca system.data.sql, essa daqui, ó, SQLK, para que a gente possa trabalhar com o nosso banco de dados. Bom, inicialmente nós vamos começar aqui com os nossos atributos, né? Assim como a gente fez lá no nosso bovinos DTO. Bom, primeiro vamos colocar aqui, né, um dos nossos atributos, que é do tipo que ele vai ser tido como private, ou seja, eu não vou conseguir acessar ele de alguma outra classe, diferente do public, né? Esse meu atributo vai ser do tipo SQL Connection e o nome vai ser conexão SQL. Bom, nosso próximo atributo será um atributo do tipo data table, e aqui a gente vai armazenar a nossa tabela de dados.
Além disso, a gente vai precisar do nosso Data Adapter, que vai ser através dele que a gente vai conseguir executar aí algum dos comandos de interligação entre o software e o banco de dados, né? Então a gente define aqui um atributo do tipo SQL Data Adapter. Eu vou chamar de DA. Aí, aqui embaixo, eu vou colocar os outros atributos que eu vou utilizar na nossa string de conexão. Então, eles vão ser todos do tipo string. E o primeiro vai ser servidor. Então, aqui, vocês já coloquem aí qual que é o servidor que vocês estão utilizando, né, no projeto de vocês. Eu vou deixar aqui o meu. Aí vocês lembram de modificar isso daqui, porque isso vai ser uma coisa que vai variar de sistema para sistema. Meu próximo atributo é o usuário do meu banco, né, o usuário que eu estou utilizando. Isso aqui também vocês vão ter que colocar de acordo com o de vocês. É uma coisa que vai variar também. Da mesma maneira, aqui vocês vão colocar qual que é a senha do banco de dados de vocês. Eu não vou colocar a minha. E também precisamos de um atributo para o banco que a gente está utilizando. Que no meu caso em específico, é o mesmo nome do usuário. Mas isso também vai variar e vocês vão precisar tomar um pouquinho de cuidado quanto a esses atributos. Bom, após a criação, né, dos nossos atributos, nós vamos começar com um dos métodos que estará presente nessa conexão com o banco, que é justamente um método para conectar esse software com o banco, né? Banco void conectar público, porque eu vou poder acessar esse método de outros lugares, né? De outras classes. Void, porque eu não vou ter nenhum retorno, eu quero apenas que ele tente executar, iniciar essa conexão. Porém, eu não quero que ele me traga algo, não quero que ele me dê algum retorno, né? Então, por isso, fica como o tipo void. Então, aqui, eu vou criar aqui, né, uma nova string, que eu vou chamar de string conexão. Aí, assim, essa string vai servir para que, assim, eu tente criar uma conexão com o meu banco de dados. Então, eu vou precisar passar como parâmetro, faço aqui string.format, eu passo como parâmetro, né, não parâmetro, mas eu atribuo a essa string de conexão todos os valores, todos os dados, na verdade, né, que a gente tem gravado aqui dentro desses nossos atributos. E vou ter que acrescentar um outro aqui também. Então, isso aqui também tem que tomar bastante cuidado, porque se você alterar a ordem de alguma coisa, já vai afetar diretamente no sistema, porque ele vai dar erro. Existe uma ordem a ser seguida, e isso não pode ser alterado. Primeiro é o password, que seria a senha, né? Então, eu vou colocar aqui entre chaves e depois, aqui no final, eu vou colocando qual que é o atributo que eu faço referência, qual que é a variável que eu quero passar ali dentro.
dentro dessas chaves, né? Então, depois da senha, eu coloco esse persiste, info. Isso aqui é mais para uma autenticação do Windows mesmo, então nós vamos passar como true para ele. Seria o verdadeiro, né? Aí o próximo é o ID do usuário, né? Então a gente vai passar aqui como parâmetro, passar o parâmetro 1. Aí assim como eu fiz aqui na senha, eu coloco também ali na frente qual que é a variável que eu estabeleço relação. Aí após o usuário, né, eu coloco qual que é o meu banco, né, esse é o catálogo, e por fim eu vou passar aqui, né, para minha string, qual que é o data source que eu estou utilizando, seria o servidor, né? Pronto, agora eu só coloco aqui qual que é as minhas variáveis que eu estou estabelecendo relação. Então, bastante cuidado também para passar numa ordem correta, né? É isso. Bom, a nossa string de conexão está ok, né? Aí, agora, vem um passo bem importante da nossa conexão com um banco de dados. Aqui a gente só criou uma string e atribuiu valores a ela. Porém, agora a gente vai precisar manipular esses dados e tentar criar uma nova conexão, né? Então, vamos utilizar aqui o try-catch. Não sei se vocês já utilizaram, mas sim, é uma estrutura bem interessante nesses casos, porque a gente quer tentar fazer alguma coisa, porém nem sempre isso vai dar certo. E para facilitar o acesso, para a gente poder entender melhor o que aconteceu, e a gente precisa ter essas estruturas de condições. A gente vai tentar executar alguma coisa, se isso não der certo, a gente faz uma outra coisa. Então, aqui eu vou colocar a minha conexão SQL, que eu criei lá nos meus atributos aqui em cima. Aí eu vou criar uma nova conexão. Vou tentar, né? Eu tenho um try aqui e isso assim evidencia que pode dar certo ou não. Então eu crio uma nova conexão SQL. Como parâmetro para essa minha conexão, eu vou passar a minha própria string. Vou escrever string conexão, que é essa string que a gente acabou de criar anteriormente. Então, aqui, se der certo, né, de criar essa nova conexão SQL com todos esses dados que a gente passou por meio da string, eu quero que essa conexão SQL seja aberta. Então, conexão SQL .open. Se essa nossa tentativa de conexão com o banco não der certo, eu vou querer, eu crio aqui, né, uma outra condição. Vou criar aqui uma SQL connection XZ. Ops,
que é errado. SQL é certo. Isso que seria uma exceção, né? Então, por meio dessa variável x, ele vai me passar qual que é o que foi que aconteceu de errado que impossibilitou essa nossa conexão. Então, eu crio aqui, né, uma nova sessão. E eu vou mostrar, através dessa variável, o que foi que aconteceu. Que não aconteceu o que a gente estava esperando. Bom, além desse nosso método de conectar com um banco de dados, a gente vai precisar criar alguns outros 2 métodos para poder estabelecer uma relação depois com as nossas strings, tanto para inserir dados, para alterar, para excluir e para a gente poder buscar também os valores que estão armazenados dentro do nosso banco de dados, essa nossa tabela. Então, aqui o primeiro método que eu vou criar também vai ser do tipo public, void, da mesma maneira do outro, público, eu vou poder acessar de outros lugares, de outras classes. Void, eu não vou retornar nada. Então aqui eu vou criar uma classe chamada executar comando. Como parâmetro para essa classe, eu quero receber nossa string, uma string, né, com o comando SQL. Esse comando SQL seria, por exemplo, o comando insert, um exemplo, né, o comando insert. Da mesma maneira que a gente insere, a gente tem a nossa string de conexão lá no nosso banco de dados, aqui a gente também vai ter. E é justamente essa string que a gente vai receber aqui como parâmetro nesse método. Bom, primeiro passo, né, para criação desse método é a gente criar uma variável SQL command e eu vou armazenar nela. Qual é o comando que eu vou armazenar nela? O comando SQL que eu vou receber por parâmetro aqui, que eu vou receber por parâmetro quando eu executar esse método, né? Então eu venho aqui e crio, né, um novo comando SQL e eu passo como parâmetro comando SQL, que é esse parâmetro que a gente recebe da outra classe. E além disso, eu preciso passar também qual é a minha conexão, né? Eu preciso passar uma conexão com o banco de dados, porque assim, não adianta nada eu passar uma string de inserção ou de alteração, por exemplo, sem eu deixar claro qual banco de dados que eu quero alterar, qual tabela, entende? Eu preciso deixar essas duas coisas alinhadas. Isso tudo precisa caminhar junto para que possa dar certo. Por fim, eu vou fechar, né, essa conexão. Bom, aqui eu criei, né, um novo comando SQL e recebi como parâmetro o próprio comando SQL e a conexão que eu pretendo realizar. E agora eu preciso executar esse comando, né? Então eu coloco aqui comando.executeNonCarry. Esse executeNonCarry, ele vai apenas executar o que eu desejei, né? Tipo assim, porque assim, vai variar também do método da função que eu quero estabelecer.
nem todas as funções eu vou chamar esse método executar comando, tanto é que eu vou precisar criar um outro método para atender essas outras especificidades. Então, aqui o execute non-carry, ele vai apenas executar o comando e ele não vai me trazer nada como resposta. Eu não vou receber valor nenhum, eu apenas vou executar esse comando. Aí, por fim, a gente vai fechar, a gente vai dar um close, né, na nossa conexão com o banco. Bom, diferente do método criado anteriormente, esse próximo método que a gente vai criar, ele vai ser assim, o que o outro método não consegue atender, a gente vai conseguir atender por meio deste. Bom, inicialmente a gente vai definir ele como do tipo public também. No entanto, ele não vai ser do tipo void, mas sim do tipo data table. Portanto, o retorno que esse método me dará será uma tabela, que eu vou chamar de retorna dados. Como parâmetro, assim como no método anterior, eu vou receber um comando SQL. Bom, da mesma maneira que a gente fez no método anterior, eu pego aqui a minha tabela de dados que eu criei lá no início, né, nos nossos atributos, defini como uma variável do tipo global, né. Então eu venho aqui na minha variável e eu atribuo a ela um novo data table, ou seja, uma nova tabela de dados. Bom, aí o nosso data adapter, que a gente também criou lá como uma variável do tipo global, eu crio um novo SQL data adapter. Então aqui eu passo como parâmetro o comando SQL, que foi o que a gente recebeu como parâmetro por meio do método, né? Quando eu chamo esse meu método, eu passo essa minha string como parâmetro e também a nossa conexão SQL, justamente por conta do mesmo motivo que a gente teve que fazer no método anterior, para que a gente consiga adequar esse comando SQL a essa conexão que a gente... Bom, agora a gente vai chamar a nossa variável DA, que seja o data adapter, e a gente vai chamar o método fill. E esse fill, ele vai atualizar as linhas da nossa tabela de dados. Então, assim, de acordo com o nosso comando SQL, ele vai verificar, né, se é uma busca. Se é uma busca, ele vai oferecer os dados de maneira restrita, senão ele vai mostrar todos os dados que estão gravados na nossa tabela. E cada vez que a gente chamar esse nosso método por meio de outras classes, ele vai atualizar as linhas dessa nossa tabela de dados. Bom, agora resta somente a gente retornar a nossa tabela de dados. Bom, a parte de conexão com o banco de dados é isso. Se atentem a essa questão dos valores dos dados que é preciso salvar essas variáveis, que isso é uma coisa que vai variar entre cada um. Se atentem também à questão da string de conexão. Qualquer espaço que você colocar fora do lugar pode trazer algum problema para a execução da string. Existe um padrão e ele precisa ser seguido. E, bom, é isso. Muito obrigada.